Fala, minha turma! Como é que vocês estão? Galera, continuando a nossa saga de entrevistas de candidatos a vereadores de Goiânia. Hoje aqui a gente está recebendo com muita gratidão a Laísa Maiara, futura vereadora de Goiânia. Seja bem-vinda, Laísa. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Laísa, o que te motivou a entrar para a política? O que me motivou a entrar para a política? Nossa, é uma resposta complicada. Eu sou uma mãe atípica. E eu vejo que as mães precisam de rede de apoio. Tanto as mães como as crianças. E foi por isso que eu entrei para a política. Foi para ajudar. Você acha que assim, a política está com um vácuo nesse assunto seu, que você está entrando? Muito. É uma classe muito desvalorizada, uma classe muito esquecida. E, assim, o que te preparou em experiência, né, de trabalho para você enfrentar uma barreira dessa? O que me preparou? 10 anos sendo mãe atípica. Vamos deixar bem claro para os nossos ouvintes o que é ser uma mãe atípica. Ser uma mãe atípica, enfrentar todas as barreiras. Né? Não ter limite. Ver uma dificuldade na sua frente e não abaixar a cabeça. Porque não é fácil. Mas há coisas que eu já passei que hoje eu olho para trás e falo assim... Eu era tão frágil, tão fraca. E hoje eu sou uma mulher muito forte. Que maravilha. Você pegou a sua experiência de vida, né? Se fortaleceu e hoje você quer ajudar outras mães. Sim, já ajudo, né? E por que não ajudar mais? Alcançar mais ajudas. Você ajuda como? Às vezes, conselhos, né? Quando precisa de uma consulta, alguma coisa, eu corro atrás, né? E, assim, 90% das mães atípicas hoje são abandonadas, né? E 60% desse abandono não é só pelo cônjuge, e sim pela família da mãe, né? Então, assim... Aqui em Goiânia tem muita mãe atípica sozinha. Mãe atípica, só para a gente deixar bem claro, é quando você tem algum filho que precisa de alguma necessidade especial? Quando o filho é deficiente. Quando o filho é deficiente. Tem uma criança portadora de deficiência. Independente dela. Né? Hoje em dia, quando a gente fala mãe atípica, só vem autismo na cabeça. Mãe atípica é aquela que, independente, o filho... tem a deficiência. É uma mãe atípica. É uma mãe diferente, né? Entendi. Onde tem várias outras lutas, né? E tem que levantar a cabeça, tem que levantar ali todo dia, ter força para lutar, para correr atrás dos seus ideais, para correr atrás da consulta do filho, para correr atrás de algo melhor para o filho, né? Eu falo muito, ser mãe solteira já é difícil. Para uma mãe de uma criança especial, ou duas crianças especiais, né? Que eu tenho amigas que têm 2, 3 filhos especiais. Não é fácil. Não é. E quais que você acha que vai ser os seus maiores desafios? Aí, como você pretende abordá-los? Os meus desafios. Os principais desafios que você acha que você vai encontrar aqui na cidade de Goiânia? A dificuldade, por exemplo, às vezes de você encontrar um tratamento, certo? Quais essas, me aponta assim, são as maiores dificuldades de uma mãe atípica encontra para fazer um tratamento para o filho dele, que às vezes aquele filho necessita? Nossa, tem muitas, né? Conseguir, principalmente a consulta neurológica, né? Onde a criança precisa ser laudada, né? E não é só uma consulta,
né? Entra ali uma rede de apoio onde vai fazer uma consulta neurológica, aí vai passar para a psicopedagoga, né? É um conjunto de profissionais para chegar num diagnóstico. Então, hoje as mães têm muita dificuldade com isso. De conseguir para entrar num tratamento adequado. Tá, você fala isso assim, porque se for numa rede privada é cara, né? Olha, muito caro. E hoje em dia o plano de saúde também está deixando a desejar. Tá, não está fazendo Tem muitas mães que estão correndo atrás de Ministério Público, de Defensoria, para conseguir né, ter a consulta do seu filho ali, para conseguir a guia, a liberação. Então, não é só para o SUS, né? Para o particular também. Não é fácil. Geralmente, esse tratamento é para a vida toda, né, Laís? Sim, esse tratamento é para a vida toda. E o ano passado eu me deparei com crianças que estavam conseguindo dar seus passos, voltando para a cadeira de roda, atrofiando os membros, né? Porque estavam recebendo alta. Olha, eu fico com o coração apertado de ver. Claro. Teve uma mulher que chegou em mim e falou bem assim: você está se achando demais, porque seu filho nem fisioterapia faz. Tá, meu filho vai fazer 10 anos, né? E se meu filho corre, se meu filho brinca, hoje é porque ele fez uma excelente fisioterapia. Entendi. A fisioterapeuta, quando se deparou com meu filho, falou assim: Laísa, me dá 30 dias. E o que ela me ensinou, eu fazia em casa. Certo. E foi o dito e falado. 30 dias certinho. E hoje seu filho está bem mais evoluído do que antes? Muito. O primeiro neurologista que eu levei ele, falou que ele nem ia andar. Olha. E eu sou aquela mãe, assim, que só uma opinião não basta. Entendi. Eu sempre procuro outras. Né? E igual ele não ouvir. Eu ouvi de uma médica, assim, que ele não era paciente indicado para o implante coclear. Hoje meu filho é usuário do implante coclear bilateral. E isso tudo você conseguiu através da sua luta? Da minha luta. Da sua luta de não desistir do seu filho, de sempre querer o melhor para ele, entendeu? Então eu entendo bem o que essa candidatura significa para você. Nossa, sabe? Porque você já passou por isso, então você sabe como chegar lá, né, Laísa? Não é só por mim, mas é por todas. Hoje, na rede, a mãe ela não tem apoio. Não tem. Ela não tem um tratamento psicológico. Ela não tem aonde ela procurar ajuda. Principalmente aquela que sofre violência doméstica. Aí pensa, se o lar da criança não é bem, a criança ela vai desenvolver no tratamento dela? Não claro, vai. Não vai, não. Não vai. Então, eu penso assim, tendo um lugar que tenha rede de apoio, que tenha profissionais adequados para estar acolhendo aquela mãe, ajudando aquela mãe, a criança também vai ficar bem. Eu falo por experiência própria. Eu fiquei solteira, o Janderson filho ia fazer 5 anos de idade. E de lá para cá foi uma luta. Foi uma luta. E eu via que quando eu não estava bem, ele também não estava. Ele ficava agressivo, ele não queria fazer as atividades das terapias. Então, tudo envolve. Se a mãe está bem, a criança está bem. Não é assim, se o meu filho está bem, eu estou bem. A mãe tem que estar bem. Aonde o filho convive todos os dias tem que estar em uma ótima harmonia. Porque não vai dar certo no tratamento. Eu penso assim. Claro. E qual foi a sua maior dificuldade que você achou? Assim, de todo o tratamento, qual foi a maior dificuldade que você
Você falou assim, peraí, isso aqui tá errado. Eu tenho que ajudar essas pessoas, porque às vezes, lá, eu imagino que a pessoa não tem nenhum meio de transporte para levar a criança, né? Eu não tenho. Aham. Eu não tenho. É por isso que eu moro tão perto Aham. do hospital. Eu sei de mãe que acorda às 5 da manhã para sair 6 de casa para chegar no CRIER 7h30, 8 horas. Aham. E passa o dia inteirinho. Sai de tarde do CRIER, chega em casa 8 horas da noite, 9 horas da noite. E quem que é a Laísa antes da política? Quem é a Laís antes da política? Eu sempre gostei de ajudar, independente de qualquer situação. Aham. É uma mulher do coração ótimo, né? Todo mundo fala. Você tem um coração bobo. Já ouvi isso muitas vezes. E eu sou uma pessoa muito esforçada. Aham. Tem uma amiga minha que fala que eu sou 1001 utilidades. É. Eu sei fazer de tudo. Aham. De tudo. Até então, eu escutei de uma amiga minha recentemente assim: Laísa, você não deveria existir na face da Terra. Você não faz a moeda girar. Você sabe fazer tudo. Aham. E o porquê que eu sei fazer tudo? A mãe, quando ela é solteira, ela tem dificuldades para criar a criança, certo? E quando tem uma criança especial, a dificuldade é maior. Então, eu aprendi a fazer muitas coisas para economizar dinheiro. Entendi. Então, eu sei fazer muita coisa. Aham. Você fala assim, economizar dinheiro para você sobrar mais, assim, para você investir no tratamento do seu filho. Graças a Deus, eu nunca precisei pagar. Aham. Graças a Deus, a gente faz pelo SUS. Aham. É demorado? É. Aham. Igual eu fiquei na fila de espera para ele fazer psicopedagogia, né? 2 anos. Graças a Deus ele já está fazendo. Aham. Então, eu desde quando eu mudei para Goiânia, eu até hoje não paguei nenhuma consulta, nenhuma terapia. Aham. Mas tem mães que não têm, né, a oportunidade de estar dentro da rede SUS. Aí você quer ajudar elas até essa oportunidade. Ter o caminho certo, Aham. orientação. Sei. Porque tem muitas mães que não, sabe? Olha, eu recentemente eu tenho uma conhecida que ela não fica desorientada com o filho. Aham. E o filho tem que ser diagnosticado. Sei. E assim, eu vejo que ela precisa muito de ajuda, de muita orientação. Então assim, não é só ela, tem muitas outras mães, né? Tem mães que não sabem que pode receber auxílio do INSS. Aham. Tem mães que não sabem que o filho tem direito a terapias grátis, né? Então, não sabe como fazer para conseguir. Então, tendo uma rede de apoio, onde as mães procuram ajuda, onde as mães procuram orientação, onde as mães procuram uma consulta, né? Isso é muito bom. E é um dos meus maiores projetos, onde eu quero focar. Entendi. É ter inclusão e acessibilidade, não só para as crianças e pessoas com deficiência, e sim cuidar da família ao todo. Se você não tivesse envolvido na política, você acha que você estaria em qual projeto? Se eu não tivesse entrado para a política, eu ainda estava focando no meu filho. Aham. Não quer dizer que eu não estou Isso. focando nele, Não, eu né? entendi, eu entendi. Mas eu abri mão. Quando eu soube da deficiência dele, eu abri mão de estudar e entrar para a polícia. É mesmo. Você soube quando, Laísa, que ele tinha algum problema? Como é que você entrou na sua cabeça? Vamos Olha, explicar um pouco. A minha gravidez foi uma gravidez de 9 meses, normal, né? Não teve nenhuma complicação. Mas na hora do parto que foi a complicação, Sei. né? Ele passou da hora de nascer. Aham. Foi tentado o parto normal, mas não teve grande sucesso, então me levaram para cesárea. Aham.
Visivelmente ele estava muito bem, né? Certo. Então, não falaram nada, Aham. né? Com o decorrer do tempo, ele era uma criança muito mole, não reagia aos sons. Então, assim, quando a criança nasce, acho que com 4 ou 5 meses, a gente faz um teste chamado teste da orelhinha. Certo. E o Janderson não deu reação nenhuma, não dava ondas sonoras. E aí a fono que fez falou assim, olha, daqui 30 dias você traz ele de novo. Aí você já percebia um comportamento dele nisso? Não. Muito pouco, né? Mãe de primeira marinhagem. Sei. Também 5 meses, muito... E muita gente fala assim, é no tempo da criança. Certo. Né? E aí, com 30 dias a gente voltou, deu o mesmo resultado. Certo. Quando ele estava chegando assim, lá para perto dos 8 meses, ele estava uma criança muito molinha. Aham. Ele não sentava. Se você colocasse ele sentado, ele tombava pro lado. Eu fui e levei ele no neurologista e no otorrino. Por Certo. quê? Porque não dava. A gente fez outro teste de orelhinha, com perto dos 8 meses, e nada. Aí foi aonde o neurologista pediu tomografia, pediu alguns exames de sangue, nada. E o otorrino pediu um exame chamado Bera. A gente correu atrás. Conseguiu. Fizemos o Bera. E o Bera, ele é um exame que cede a criança. Sei. Para fazer um barulho lá dentro do ouvido e ver se tem reações. E graças a Deus eu nunca precisei. Fizemos 4 Beras. Nós nunca precisou sedar ele. E até então, mesmo ele dormindo com o próprio sono, não deu reação nenhuma. Certo. E quando mudamos para Goiânia, que foi em 2016, a gente consultou com o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio foi pedir uma ressonância. Aham. Aí nós fizemos a ressonância e na ressonância deu a falta de oxigenação que ele teve. E tudo indica que a falta de oxigenação Foi por causa que passou da hora de nascer. passou da hora de nascer. Aham. E o que aconteceu nessa falta de oxigenação? Afetou o psicomotor, né? Aham. Que aí até uns 2, 3 anos ele ainda andava molengo, Aham. né? E afetou a audição e a fala. Certo. Só que eu sempre procurei a cura. Até hoje ainda procuro. Certo. Nós implantamos em 2016 o primeiro lado. E foi assim, foi 2 vitórias em 2016. Ele implantou o ouvido, né? No dia 16 de dezembro. Isso foi feito aqui em Goiânia mesmo? No CRER. No CRER. Nosso CRER é... Não, e para mim conseguir entrar lá foi uma luta, né? Aham. Porque a médica lá em Trindade falou que ele não era paciente indicado, que ele não ia ouvir, né? E vendo ele ouvir hoje, é uma maravilha. Então, assim, foi 2 vitórias, né? Ele fazia a cirurgia e quando foi dia 31 de dezembro, ele me levantou, deu 5 passos e sentou. E eu peguei Ele estava com qual idade? Com 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí eu fiz assim, nossa, ele não vai andar mais, ele vai ficar com medo. Aham. É como se fosse assim, sua mentirosa, vou andar assim. Aham, Ele simplesmente levantou ali. Ele é um lutador, e né? saiu dando uns passinhos dele, cambaleando. Eu falei, Aham. não acredito. Aí daí pra frente, quando ativou o aparelho, né? E foi tendo as reações. Aí a gente foi vendo como ele estava se evoluindo através da audição e através da fisioterapia. Ah, E a fala. O Janderson vai fazer 10 anos agora em setembro. aham. E tem muita gente que me pergunta, ele não vai falar? Mas eu vi vocês comunicando com ele aqui. Você entende tudo, né, Laísa? Tudo. Entendo tudo. E agora estou fazendo aula de Libras junto com ele. Engraçado, eu vou fazer um comentário assim. Me perdoe se eu for... Ai, como é que se fala? Porque é tão difícil eu fazer esse comentário. Mas quando ele entrou ali no podcast, eu não notei nenhuma.
Tem muita gente que... Eu não notei nenhuma... Eu não sei se é preconceituosa que eu tô falando. Não. Eu não notei, assim, ele chegou, eu cumprimentei ele me cumprimentou, e ele sentou lá e a gente, assim, depois que eu fui perceber que ele tinha alguma coisa especial, assim, me desculpe se eu tive algum preconceito. Hoje, olhando ele... E eu só tô comentando isso também, porque... Se a pessoa não vê o implante, né? Pois é. Graças a Deus. Né? A fala mesmo tá indo. Ele solta quando ele quer. Algumas palavras são poucas palavras. Sei. Né? Então, optamos aprender a Libras para ter uma comunicação melhor. Né? Aí tem muita gente que fala assim, você não aceitava Libras. Não é. Ele faz um tratamento fonoaudiólogo e para ter um desenvolvimento melhor nesse tratamento, nós optamos a não aprender Libras. E agora que a gente viu que ele evoluiu a audição, ele ouve assim, ele pode estar brincando lá no quintal, lá em casa. Eu, dentro de casa, eu chamo. Janto, filho, vem cá. Ele entra. Ele vem. Então, assim, aí agora nós vimos... Por exemplo, a parte de interpretação, que você fala para ele entende tudo, né? E aí, tem a memória maravilhosa. Muito esperto. Que maravilha. Muito esperto. Senha do celular, se você fizer uma vez na frente dele... Já era. Capta assim, Que maravilha. Então, a gente está primeiro fazendo essa conversa para o pessoal que está assistindo a gente entender qual que é o motivo da sua luta. Entendeu? Por isso que às vezes eu aprofundei um pouco, porque, Lais, pelo que eu entendo, assim, é só quem tem que sabe. Quem sabe. Quem passa na Entendeu? pele sente é que sabe. É que sabe. É igual eu falo, o Janto Filho, até os 3 anos, eu saía com ele aqui em Goiânia, no carrinho de bebê. Eu já vim de bombom na 44. Eu colocava ele no carrinho, a caixinha de isopor atrás, no certinho, ia para 44. Certo. Ia pro CRE. Então, eu sei o que é ter uma calçada toda esburacada, ter um lugar sem calçada, não ter uma rampa pra gente subir, ou um carro estacionado em cima da calçada, no meio da rampa ou na frente da rampa. Não respeitando, né? Eu sei o que é isso. A dificuldade é muito grande. E aqui em Goiânia, o pessoal não respeita. É a realidade nua e crua, né? O pessoal não respeita. Aí a sua luta vai ser por isso também. Sim, a acessibilidade. A acessibilidade. E também eu quero falar sobre as escolas. A criança atípica na escola tem muita dificuldade. Certo. Muita. O Janderson, quando ele foi estudar, ele era uma criança que não tinha autonomia própria. Então, foi difícil para ele aprender a se alimentar sozinho, para ele aprender a ir no banheiro. Até então, tudo dele foi atrasado. Certo. Tudo dele Mas foi atrasado por causa... da falta de oxigenação. Né? Até então, ele não come nada na escola. Ele leva de casa para a escola. Ele é muito, muito, muito seletivo com comida. Sei. Então, quando eu saio com ele, vamos passar o dia fora. Aí você já prepara a marmitinha dele, as coisinhas que ele gosta. Tudo que ele gosta. Aí tem... Quando ele sente fome, ele te fala, Laísa? Fala. Quando ele sabe que aonde ele tem, ele só comunica que está indo pegar. Entendi. Mas a minha casa é toda adaptada para ele. E essa adaptação você quer levar para fora da sua casa, para ajudar as outras pessoas. Recentemente, a professora de Libras dele me deu uns cartãozinhos para pregar nos lugares lá em casa, né? Identificação de Libras. E aí, tem pessoas que chegam lá em casa e ficam assim, olha, e começa a fazer. Aí eu fico assim, gente, isso tem que sair daqui. Às vezes, eu não sei muita coisa, sei pouquíssima. Claro. Um dia que ele foi falar comigo e eu falei pra ele que eu não sabia, né? Aí ele...
eu, ó, calma. Aham. A mamãe está aprendendo, espera um pouquinho. Aham. Aí ele, ah, bom. Ah, bom, ele fala. Aham. Ah, bom. Ah. E saiu andando e eu, Aham. sabe? Ele é muito, muito esperto. E eu vejo, assim, que ele quer desenvolver a fala. Aham. Ele quer. Igual, água foi uma das primeiras palavras que ele aprendeu a falar. Aham. Mas aí, hoje, ele vira pra mim e fala, água. Ele faz o gesto, água. E a palavra, a pronúncia, melhorou muito mais. Ah, tá. Então, eu acho assim... Assim, mas se ele quiser beber água, ele pega ele sozinho, vai e ele bebe. vai. É só quando ele quer pedir pra você mesmo. Às vezes quando a gente não tá em Não casa. tá em casa, né? Entendi. Aí ele faz água, Ah, tá. sabe? Entendi. E como é que você pretende levar isso para a Câmara Municipal? Com projetos. Aham. Tem mais inclusão, né? Porque eu até comentei esses dias para trás que na escola dele, as únicas crianças que sabem falar Libras são os coleguinhas de classe dele, Entendi. né? A Libras, ela não tinha que ser incluída em todas as classes. Ser uma língua universal. Para ele ter comunicação com outras crianças. É, porque na hora do recreio, ele não tá só com as crianças da classe dele, né? E você acha que ele sofre algum preconceito na escola? sofre, não deixa de sofrer, sofre. Aham. Não é só na Eu escola. acho assim, que se as outras crianças, por exemplo, aprenderem a Libra, eu acho que é um passo para menos preconceito. Sim, sim. Até então, na escola dele, tem ele, né, deficiente auditivo, tem uma cadeirante. Aham. A escola dele é bastante acessibilizada, Sei. mas precisa de mais inclusão. Certo. E assim, e só a escola dele não dá conta de atender todo mundo, né? Não. Porque falta muito. E eu acho assim, que na escola deveria ter um apoio de uma psicopedagoga. E não é tem. muito importante. Não. É muito importante. Por quê? Porque o professor vê um comportamento, aí fala para a mãe. Tendo uma psicopedagoga na escola, a psicopedagoga vai saber o que trabalhar com a criança. Né? Às vezes não é nem Ele é atendido por alguma ou não? psicopedagoga? É. Sim, no CRER. No CRER. É ela que eu fiquei Aí 2 você anos acha esperando. que tem que ter uma dentro das escolas. Deveria sim. É muito importante. Muito, muito importante. E uma só pode ajudar quantas crianças? Um monte, né? Sim. Olha, pra você ver que o Janderson tem consulta com a psicopedagoga uma vez por semana, 30 minutos. Olha, para você ver. Então, se tivesse uma disponível Na escola. na escola, quantas vezes, às vezes, o atendimento poderia ser até maior e o desenvolvimento dele ser até melhorado. Entendeu? É muito não legal é só, isso não aí. é só ele. Não, E sim claro, outros, claro, né? claro. Porque eu acho que a psicopedagoga, ela não vai ajudar só a criança com deficiência. Aham. Ela vai ajudar nas dificuldades de algumas outras Já- crianças. Isso, Entendeu? entendi. Antigamente, eu estava estudando, esses dias para trás que eu gosto de ler muito, né? Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, tinha uma professora que quando o aluno estava com dificuldade em sala de aula, porque antigamente era mais arcaico assim, né? Porque hoje... Aí, por exemplo, o pessoal via que aquele aluno estava com dificuldade, ele encaminhava para essa professora que tinha, às vezes, um método de ensino que aquela criança aprendia. Era professora de reforço. Entendeu? Hoje seria viável todas as escolas ter a sala de EAE. Aham, Não são todas as escolas que têm. A escola do Jantos mesmo não tem aham. a sala de EAE. É uma sala toda adaptada, E que tem materiais adaptados, materiais de ajuda, né? Aí é como se fosse uma sala de reforço. é porque hoje também, Lais, assim, o seu projeto é tão importante que hoje ele vai, o seu projeto vai até ajudar as crianças autistas, né? Sim, Que está tendo demais
Demais. Muito, muito, muito. Na verdade, sempre teve, né? Aham. Mas agora está em evidência, certo? Sim. É isso que eu estou percebendo. E o aumento das crianças autistas é muito grande. Muito, muito grande. Aham. E o atendimento para elas é precário. É precário. É E precário. como você imagina, se você, candidata, Laísa, ganhou, tá lá na Câmara, sentado, vai começar uma luta para os seus projetos, vai correr atrás, eu tenho certeza disso, porque você é uma mulher lutadora, igual você estava me contando, que você, mesmo as pessoas desacreditando você, que seu filho não tinha como melhorar, e você correu atrás, foi em vários médicos, fez vários exames, né, e falou, não, eu vou conseguir melhorar a vida do meu filho. Eu sei que essa eu vou conseguir melhorar a vida do meu filho, vai ser, eu vou conseguir melhorar a vida de vários filhos, de várias mães. Sim. Certo? Pelo que eu entendi. Aham. E como você imagina você, daqui a 4 anos, você eleita? Como eu me imagino, Você foi eleita, correu atrás, você acha que você... Como você vê essas mães? Você ajudou elas? Você abriu um caminho para elas? se eu conseguir Você vai conseguir. realizar todos os meus projetos, Aham. eu vou me sentir uma pessoa realizada. E você sabe o que eu imagino assim, Laís? Porque quando a gente começa um projeto, você começa ele de uma forma. Mas durante esse trajeto, às vezes você vê que se virar que é melhor. Se virar que é melhor, aí você vai. Quando você chegar lá na frente, é isso que está acontecendo com você. Entendeu? Porque você já sabe o caminho que você já passou pelo seu filho, então você está implantando agora e quer passar para as outras mães. Tá tomando uma proporção assim que às vezes até sai do meu limite. Aham. E quando sai do meu limite, eu fico desesperada. Aham. Por quê? Porque eu queria estar ali sempre ajudando, né? Queria estar ali sempre me doando. E quando eu não posso ajudar, eu me sinto culpada. Sei. Porque eu ouvi muito isso da minha mãe. Você tem que parar de se cobrar mais. E da minha psicóloga também. Aham. Eu olho pro meu filho e falo assim, eu preciso fazer ainda mais isso. Aham. Eu me cobro. Graças a Deus tem muito tempo que eu não choro de madrugada. Mas já passei várias noites em claro, chorando, me culpando. Nossa, eu poderia ter feito isso melhor. Nossa, eu poderia ter feito isso mais. Lais, e como que você lida? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão criticando agora, estão achando você, às vezes, um oportunista que está pegando o filho que você tem para você se candidatar, sabe? Porque eu conheço o ser humano. Nessa mesa aqui já sentou ouvi. muita gente. Então, como você está lidando com essas críticas? Silêncio. Silêncio. Aham. Se fosse a Laísa de 12 anos atrás, eu bati a boca. Aham. Mas é igual fala, tudo não acontece por acaso. E eu me transformei numa mulher, Claro. né? De saber parar, pensar, analisar e falar, Certo. né? Ouvi muito isso mesmo, você tá se achando. Aham. Mas não são essas palavras que irá me fazer desistir, não. Claro, claro. Não mesmo. É interessante que assim, ó, eu saio pra rua, né, pra falar com a população, e ele vai comigo. Aham. E ele com um santinho na mão, enquanto a pessoa não pega, ele não para. Ele fala, Ele está sendo o seu cabo eleitoral ele fala principal. com todo mundo, Ele pega na mão de todo mundo, ele conversa com todo mundo. Maravilha. Nas reuniões mesmo do partido, a gente chegava. Nossa. Laísa, fora disso, qual que era a sua profissão? 1001. Aham. Eu
Não, eu tô te perguntando isso por causa da atenção que você tem que dar pro seu filho de quase 24 horas. Sim. Entendeu? Por isso que eu tô te perguntando isso. Como você ganhava a sua vida? Ele recebe auxílio do INSS, né? Certo. Então... Já ajuda. Me ajudou bastante, né? Não é muito. Claro. Né? Ainda mais depois que muita coisa subiu. Aham. Então, assim, eu acho que tem 4 anos, mais ou menos isso. Eu comecei a fazer diárias em eventos, né? E então, nos meus finais de semana, a maioria das vezes eu estava fazendo diária. Muitas das vezes estava na rodinha com amigos, com colegas, mas quando eu não estava nas rodinhas, né, estava fazendo diária. E uma coisa assim que não gostava de jeito nenhum de fazer era unha. Eu odiava. Minha mãe Márcia falava bem assim, Mayara, faz o curso. Faz o curso. Eu não, mãe, eu gosto de mexer com cabelo. Eu era apaixonada. Só que eu tenho um problema na coluna que eu não posso fazer isso, movimentos repetitivos com o braço. Sei. E aí fui fazer unha e comecei com 16 anos. E hoje eu tenho um cliente que fala assim, virou para mim essa semana passada, se você ganhar, o que vai ser de mim? E é tão satisfatório escutar isso, né? Claro. Agora, independente se eu estivesse lá na câmera ou não, eu vou continuar fazendo as minhas unhas. Muita gente questiona, por que você não fez o curso de alongamento? Igual você falou, eu tenho que dar atenção pro meu filho. Claro. E o tratamento dele me puxava muito, né? Então, eu não quis fazer o curso. E o meu maior sonho, né, depois da polícia, era ser podóloga. E olha que eu não gostava de fazer unha. Né? Esse dia eu fui numa podóloga. É um santo anjo. Né? Aí... E uma outra coisa que eu também tenho vocação é decorações. E quem foi sua maior inspiração feminina, quanto na vida pessoal, quanto na política para você? A minha segunda mãe. Né? Eu não tenho a minha primeira desde os meus 2 anos. Certo. E a minha segunda mãe, ela se tornou a minha mãe a partir dos meus 11 anos de idade. Né? A minha maior inspiração é ela. A minha segunda mãe, a dona Marcelena. E qual que é a sua lembrança de infância que você tem, que te motivou assim, a chegar na política? Você tem alguma lembrança? Não tenho boas lembranças da infância. Tem não? Então, eu acho que é por isso que eu sou essa mãe, né, que quer sempre dar tudo. Né? E às vezes, quando eu não consigo, eu fico chateada comigo mesmo. Se fosse para você deixar uma mensagem para as mães que têm um filho igual você tem, qual mensagem você deixaria para elas? Nunca desistir. E votar em você, né? Com certeza. Para vocês lutarem junto, né? Me dê, né, essa oportunidade, porque não é só pedir um voto, né? É fazer valer a pena esse voto. E como que tá a aceitação sua lá? Quando você sai nas ruas, explica a sua luta, por que você quer ser candidata a vereador? Eu acho que você deve falar isso para as pessoas, né? Como que está sendo a aceitação? Nossa, graças a Deus até hoje eu recebo parabéns. Isso aí. Só teve 2 casos. A pessoa não quis conversar, a pessoa não quis pegar e eu também não insisti. Né? Certo, claro. Porque as pessoas estão com raiva da política. Né? Então, assim, quando a gente passa e vê que a gente é candidato, fala assim, já chegaram o povo. Só aparece agora. Já vieram pedir voto. Eu escutei isso também. Você vai aparecer agora, depois você vai sumir. Eu escutei isso.
Mas você sabe como é que você faz para provar para essas pessoas que você depois não vai sumir? Às vezes uma pessoa que você ajuda já valeu a pena. Já. Entendeu? É a mesma coisa quando você contou que às vezes que não deu certo você ajudar, você quer chorar à noite em casa. Abrir espaço para as mães, né? Aham. Procurar um meio de ter uma escola tempo integral para a mãe ter oportunidade de estar trabalhando, de estar fazendo algo melhor, né? De se cuidar também, né? Porque não é só cuidar da criança, a mãe também tem que se cuidar, né? O meu projeto por que ter essa rede de apoio? Porque eu penso como eu fiquei ruim sem um tratamento psicológico. Né? Eu já vinha de cicatrizes, né? Desde a infância, né? Por ter perdido a minha mãe, por não ter tido amor de mãe, né? Não ter tido amor de pai, mas quando eu fui morar com meu pai, eu tive esse vínculo familiar, né? Então, assim, eu sei o que é isso. Não ter ali um ciclo familiar saudável, né? E, nossa, tem pessoas que me vê com a Márcia e falam assim, nossa, Marcelena, ela é tão parecida com você. Por quê? Porque nós temos um vínculo muito grande, né? Mãe e filha. Quando eu tô mal de cá, ela já percebe, ou ela me manda mensagem, ou ela me liga. E quando eu tô bem, ela some. Mas é porque ela sabe, né, que eu tô bem. Você acha que ela sente? Sente. Muitas vezes eu estava até de madrugada chorando, eu recebia, oi minha filha, tá tudo bem? Olha, pra você ver, hein? E ela não aceita falar que eu não sou filha, não. Ela fala que eu sou filha. Então, assim, eu... Mas ela cuida de você desde quando você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Você perdeu a sua mãe e você tinha 11 anos. Eu tinha 2 anos. 2 aninhos? Aí nesse período você ficou com quem? Eu morei com uma tia-avó. E essa pessoa que te acolheu, ela tem algum grau de parentesco com você? Tem. Tem. Ela é irmã do meu avô, pai da minha mãe. Né? E aí... Ela tá bem hoje? Tá bem. Mandou mensagem pra ela. Não sei se ela vai ver, né? Claro que vai. Um beijo, um abraço, Geralda. E gratidão. Gratidão, né? Gratidão. Maravilha. Assim, eu penso muito, porque quando eu era criança, eu sofri muito bullying. Sei. Naquela Por época, causa de quê? Porque aquela época... eu não tinha pai, não tinha mãe. Sei. Né? Aquela época não era bullying, né? Aquela época era brincadeira de criança. Igual, recentemente, meu filho sofreu bullying na escola. Virei uma onça. Sei. Eu era obrigada a fazer parte das apresentações de Dia das Mães, Dia dos Pais. Nossa, uma vez minha filha teve um bullying na escola. Menina do céu. Eu fui lá igual um leão quando solta da jaula, com 10 anos sem comer. Nossa. Cheguei lá e impus os direitos da minha filha. Eu faço isso E também. falei para a diretora da escola, era uma escola particular, e minha filha chegou em casa, hoje ela já é uma pessoa formada, odontóloga, graças a Deus já é uma pessoa de grande sucesso, mas eu fui lá, ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, 6 anos, e ela recebeu um bullying na escola por causa do cabelo dela, porque o cabelo da minha filha era anelado, e teve um filho lá de alguém que estava sempre fazendo bullying com ela, e esse dia ela chegou na minha casa, rapaz do céu, apareci lá no outro dia na escola e falei e exigi que eles fizessem alguma coisa a respeito. Sim. Porque senão eu ia botar a público. Nossa, eu na época, as meninas olhavam para mim e falavam assim, olha a órfã, Olha só. ela não tem mãe, ela não tem pai. Elas implicavam comigo. E eu chorava, eu partia para cima, aí eu que levava advertência, eu que levava suspensão, né? Nossa, eu bato tanto na tecla lá em casa, graças a Deus, e meus filhos todos, os princípios familiares, respeitar todo mundo, sabe?
sem exceção de ninguém. Assim, eu sempre mostrei para ele o valor da vida e do ser humano, entendeu? Independente de quem seja, entendeu? Eu bato muito nessa tecla. E graças a Deus, eles entenderam bem isso. Eu falei recentemente na escola do Janderson, porque os amiguinhos dele chamavam ele de MC Mudinho. Olha aí que absurdo, gente. Aí a professora não estava sabendo, que era na hora do recreio, né? Sei. Aí eu falei assim, olha... E como que você ficou sabendo disso? Através de colegas dele, né? Sei. Um dia eu estava indo para academia, mas meu noivo e ele, aí uma criança falou bem assim, olha lá o mudinho da escola. Aham. Aí a outra criança falou assim, não é o mudinho, é o Janderson. Ah, justamente. Então, e aquilo ali já me pegou. Aí quando foi, uma vez eu encontrei com outra criança, oi tia, sabia que o Janderson é chamado de MC Mudinho no recreio porque ele gosta de ficar tocando? Aham. Aí eu só fui juntando. Aí o dia que ele foi chamado de burro e ele apelou, aí eu recebi a reclamação, eu falei, chega. Aí eu falei, ó, pra vocês pode ser uma brincadeira de criança, mas pra mim não é. Claro. Porque gera traumas. Pra ele agora que não tá entendendo, vai falar, nossa, é brincadeira, né? Vai rir, vai brincar. Mas quando ele estiver lá com seus 14, 15, 16 anos, que ele entender a palavra mudo, né? Mudinho, aí vai perguntar, por que me chamava de mudinho? Porque eu não falo? Claro. Ele não fala, não é porque ele não quer. Eu fui muito bruta, muito grossa. Até pedi desculpa depois para a diretora, para a coordenadora e para as professoras. Porque, não aceito. Não aceito. E quando foi para me colocar ele na escola, foi muito difícil para mim. Sei. Porque era para mim ter colocado ele na escola com 3 anos. Eu coloquei ele na escola com 4 anos e meio. Certo. E através de quem? Da fono. Láisia, tem que colocar ele na escola. Você tinha medo, Lais, de deixar ele sozinho, né? Você tinha uma proteção bem afetiva. Sim. Quando ele sofreu agora o bullying, nossa, eu chorei demais. Falei, não. Eu sempre tentei proteger ele ao máximo disso. Mas também ele não vive numa bolha. A gente não pode deixar. Não vive. Mas, assim, sempre procurando o direito deles, sabe? Ele tem o direito dele, ponto final. E tem que respeitar. Tem que respeitar. Isso é muito importante. Antes desse fato acontecer, eu tinha até chegado na escola um dia e falado com a professora, falando, nossa, os alunos, todo mundo querendo aprender Libras para falar com ele. Tia, ensina Libras. Por favor, tia, a gente quer comunicar com o Janderson. Olha que legal. Né? Então eu falei assim, nossa, todos os colegas dele, todos os amiguinhos, não judia dele. Aquela Libras que você fala é a língua de sinais. É de sinais. Nós estamos no mês de setembro, né? E o mês de setembro ele tem 3 conscientizações. Certo. Né? O Setembro Verde, que é o para deficiente, né? Conscientização dos deficientes. O Setembro Azul, que é o surdo, né? E o Setembro Amarelo, que é o suicídio, né? Então, são 3 causas muito importantes. O suicídio, principalmente. Eu mesmo passei por essa. Né? Quando eu descobri a deficiência do Janderson mesmo, eu tentei. E olha, tem pessoas que não acreditam em Deus. Eu acredito, viu? Porque ele fez, vivo na minha vida, através dele, né? Porque no dia que... Através dele, ele te trouxe vida. Vida, sabe? Eu não aceitava ele surdo, não aceitava. E eu questionava muito. Nossa, se Deus existe, por que eu tô sofrendo tanto? Eu já sofri tanto, né? Já sofri tanto. E nesse dia eu acordei com esse pensamento. Deus não existe. Deus não existe. E na época eu ainda morava lá em Ipameri. Né? Eu sou de Ipameri, Goiás. Na época eu morava lá, tinha voltado a morar lá. E aí o Janderson, ele já fazia terapia na Pestalozzi, de lá, né? E eu sempre fui essa
mulher extrovertida, de falar com todo mundo, de cumprimentar todo mundo, de brincar com as crianças. Sempre fui assim. E nesse dia, o motorista chegou na porta da minha casa, eu entrei dentro do carro com o Janderson no colo, não falei nada. E ele tá tudo bem? E eu, tá tudo bem, bom dia. E ele, não tá tudo bem. Eu falei, não tá, a gente tá atrasado, né? Quando chegamos lá na Pestalozzi, do mesmo jeito. Não entrei pra terapia do Janderson. Eu só encostei a minha cabeça na parede, fechei os olhos e programei. Credo. Tinha uma mulher lá na Pestalozzi de Ipameri, que aquela mulher tinha um brilho tão radiante, que ela me encucava. Vou pedir só para você chegar um pouquinho para cá, porque você tá andando para lá. Ela me encucava, por quê? O filho dela tinha hidrocefalia e já tinha passado por algumas cirurgias. Sei. E o filho dela nem tinha 1 ano de idade ainda. E aquela mulher só sorria. Né? Cada desenvolvimento do filho dela, ela sorria. Eu nunca vi a mulher chorando pra nada. E aquilo ali me encucava naquela mulher. E nesse exato dia que eu programei o meu olho fechado ali, ó, que eu não estava bem, não entrei para acompanhar a fisioterapia dele, ela estava lá. A gente estava na mesma recepção. Ela estava sentada do outro lado da recepção e eu sentei do lado de cá. Gente, eu não senti ela sentando do meu lado. Eu aqui com o olho fechado, programei. Quando eu abri o olho, eu vi uma sombra. Ela sentada do meu lado, ela só me abraçou por trás. Me deu 3 tapas e ela falou assim: Deus só dá o fardo que a gente dá conta de carregar. Se ele te deu esse fardo, é porque ele sabe que você é capaz de qualquer coisa. Antes mesmo dela terminar de falar, eu já estava chorando. Então, naquele dia, Deus me respondeu que ele existia sim. Claro. E a partir daquele dia, eu comecei a procurar a cura do meu filho. Né? Sim. E hoje, meu filho anda, meu filho é jogador de futsal, meu filho faz atletismo, meu filho faz natação, né? Meu filho ouve, né? E eu ainda creio que ele vai falar. Ainda creio. Que seja na língua de sinais ou seja... De alguma forma ele vai comunicar. Ele já se comunica. Maravilha. Já se comunica. A pessoa tem que ser esperta para entender o que ele está falando. Né? Eu ainda brinco, falava assim, o Janderson, ele só não dá nó em goteira d'água. Né? E a experiência que eu tive com ele é de não desistir de nada. Então é por isso que eu falo para as mães, não desistir. Por mais que está doendo, que é difícil, mas lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar, nossa, eu consegui passar por isso. Foi o que me fez pensar alguns dias atrás em olhar as fotos do Janderson, dele bebê, de ver cada desenvolvimento dele, de ver vídeos lá na Fono, a Fono fazendo o desenvolvimento auditivo, e ver que hoje, você falar Janderson, e ele procurar a sua voz, ele tentar localizar a sua voz. Então, assim, é um processo doloroso? Foi. Muito, muito. Ainda mais depois que eu fiquei sozinha, né? E hoje, esse processo não é mais doloroso porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, que dá carinho tanto para mim como para ele, que supre, né, as necessidades dentro de casa, né, chefiando a casa, mesmo falando que eu não sou a chefe, porque eu sou a chefe, né, mas dividimos, né, o peso, né, em casa. E às vezes eu falo assim, Janto, seu filho não pode. Ele corre pro colo do Vitor. Aí eu olho e falo, como assim? Você acredita que ele acorda de manhã e ele dá a benção pro Vitor, mas não dá a benção pra mim? Mas isso é bom. Sim. Entendeu? Isso é ótimo. Né? Aí eu fico assim, mas é bom que ele pode saber que ele tem você e o Vitor. Sim. Aí eu fico assim, ei, quem é a mãe? Né? Aí, às vezes eu tô conversando assim com o Vitor e às vezes eu falo mais alto, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, você fala alto demais. Mas eu tenho um filho deficiente auditivo em casa. Claro. Né? Aí
ele olha pra mim, ele briga comigo. Aham. Achando que eu tô brigando com o Vitor, né? Que não pode. Igual quando ele acorda, quando ele tá de férias, ou quando é final de semana que ele não tá pra casa do pai dele. Ele acorda, ele não faz um barulho nenhum. Enquanto o Vitor tá deitado, ele não faz barulho. Mas se o Vitor levantou e eu fiquei na cama... Aí acabou. Faz maior barulheira. E chega lá no quarto, já levanta, já acende a luz, já manda eu levantar. Mas se eu levantar e o Vitor ficar na cama, ele fala pra mim, ó. Silêncio. Aí eu falo... Você vê tanto que ele entende, né? Muito. As coisas. Muito. A gente está indo para o final do programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Peça o seu voto, pede para as pessoas acreditarem em você. Agora é a hora. Não é fácil, né? A caminhada ela é grande, ela é árdua, né? Mas estou dando minha cara a tapa, né? Não é a primeira vez que eu faço isso. Né? Esses dias atrás, uma amiga minha foi pedir voto para mim. Falou assim, essa pessoa que ela foi pedir voto faz tratamento com o filho no CRER, né? Ela falou assim, você tem candidato a vereador? Se você não tiver, apoia a minha amiga, eu acho que você conhece ela. E mandou o meu folder, né? Ela falou assim, a causa dela é para ajudar as nossas crianças especiais. Sabe o que ela me falou? Que ela respondeu? Ela falou assim... Não conheço ela do CRER, não. Eu conheço ela da Assembleia Legislativa. Só dela estar brigando pela causa das nossas crianças, eu já fico apaixonada. Gente, quando eu recebi o print dessa conversa, o meu dia... Te dá força, né? Sabe quando clareia, né? Então, assim, eu quero essa oportunidade. Não só ajudar as crianças, e sim ajudar as mães, porque... Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. E tem mães que passam essa fase. E a fase da mãe é mais complicada que a fase que eu já passei. Claro. Porque, né, tem mães... Eu mesmo não tenho nenhuma rede familiar aqui em Goiânia. Sou sozinha, né? Meus familiares são de Ipameri, Mimoso de Goiás, Brasília, né? Então... Eu não tive esse apoio. E tem muitas mães que vêm sozinha com os filhos para cá, né? E não tem uma rede de apoio também. Então, assim, eu quero essa oportunidade. Então, foi por isso que eu entrei para política. Porque eu não queria, né? Eu tenho parentes que são políticos, então... Tem muita gente que fala assim, nossa, você tem nas veias, então, né? Porque você sabe falar, sabe entrar, sabe sair de qualquer situação. Então, assim... Quero sim, né, essa oportunidade. É por isso que eu estou tentando. É por isso que eu entrei. E eu conto com o seu apoio, né? Que eu possa fazer o melhor de mim para vocês. Fala seu número. Né? Meu número é 70015. 70015. Maravilha. Né? E que dia 6 de outubro... aconteça o que acontecer, eu esteja vitoriosa nas urnas, né? E acontecendo isso, serei muito grata e é onde eu terei a oportunidade de alcançar muitas outras mães, não só as mães que tem ao meu redor, né? Sim, as outras mães que precisam muito mais, né? Que tem muitas mães que são carentes, que precisam não só de apoio financeiro, mas precisam de amor e carinho. E eu sei o como isso é importante para uma mãe com uma criança especial. Tá bom. Muito obrigado, tá? Obrigada. Por você ter participado aqui. Foi um prazer. Né? Você sempre seja... Para quem não sabe, gente, eu retratei ela também, né? Nossa. Fiz umas fotos dela, ela ficou bela nas fotos. Cheguei muito tensa, né? Nervosa, preocupada, se ia dar certo, se não ia. E mas você viu tanto que é tranquilo? Eu falei pra ele que não ia sorrir, né, Daniel? Porque recentemente fiz uma cirurgia e tô eu aqui. Um dos dois lados, banguela. E ele foi conseguindo, foi mexer nas câmeras, mexia a luz de cá e conversava de cá. E a tia Gabi do lado também, né?
E aí, quando pensa que não, sai um sorriso aqui, outro sorriso ali. Você viu? E tem uma foto. Essa foto é uma das fotos assim, que eu mais gostei. Foi aquela foto que eu sorri com as duas mãos assim. Lembra que eu te falei? Que bom, gente. Vou deixar o Instagram dela aqui. Sigam ela. Vejam os projetos dela. Tá bom? E vamos lutar por essa causa aí. 70015. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Viu?